Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Provérbios capítulo 25, versículo 27. Até os dias de hoje, o mel é tratado como um alimento saboroso, nutritivo, apreciável, de fato. E certamente foi assim na Bíblia também. Na antiguidade, pessoas tratavam o mel como algo almejado e saboroso. Temos vários exemplos na Bíblia de ilustrações que demonstram isso, ou de pessoas que encontraram mel. Palavras como Provérbios 24:13. Filho meu, saboreie o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Mas apesar de algo saboroso e digno de apreço assim, temos alguns conselhos em Provérbios que nos falam para não exagerar no seu consumo. Que o mel não deve ser consumido em grandes quantidades, mesmo que em outros textos seja recomendado como alimento. O provérbio que abriu essa mensagem aqui começa na sua primeira parte dizendo: comer muito mel não é bom. Provérbios 25:16 nos diz: achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Algumas coisas, mesmo sendo boas, podem se tornar ruins se forem exageradas. É o caso do mel aqui. Feliz é aquele que evita o exagero. Assim como muito mel pode causar náuseas, como Salomão bem alertou aqui, muitas coisas podem ser levadas a extremos prejudiciais. Nós devemos aprender, assim, como parar. Dessa forma, Salomão traz uma mensagem pertinente em Provérbios 25:27. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Não há glória em alguém buscar a sua própria glória. E essa é uma questão que traz boas lições para as nossas vidas. Pense primeiramente como algumas pessoas falham nisso, em buscar a sua própria glória. Algumas pessoas parecem que vivem buscando elogios. Estão sempre buscando uma maneira de serem elogiadas, de encontrarem um meio de se mostrar. Muitas vezes se envolvendo em conversas egocêntricas. Parecem gostar de cantar seus próprios louvores. Algumas pessoas, mesmo quando não estão elogiando a si mesmas, têm o hábito de falar principalmente sobre si. E certamente acaba demonstrando um alto foco exagerado. Isso é triste quando é observado em pessoas que deveriam estar pregando o Evangelho, que buscam a sua própria glória, não a glória eterna que Deus tem a dar para os seus servos fiéis, mas é de buscar serem exaltados. É o exemplo de Paulo, humilde, sem o interesse de chamar a glória para si mesmo, que deve ser imitado por todo pregador do Evangelho. O apóstolo falou em 1 Tessalonicenses 2:6: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. É lamentável quando pregadores estão buscando mais o louvor dos homens. O objetivo deve ser exaltar Cristo e sua palavra. E nisso, o pregador, o mensageiro, deve estar disposto a passar despercebido, afinal de contas. E por fim, pessoas também caem nesse mesmo erro, quando deixam essa glória humana os impedirem de crer no Senhor ou de confessar ao Senhor. Isso aconteceu, veja só, com os religiosos da época de Jesus. Em certa ocasião, em João 5, versículo 44, Jesus disse aos judeus incrédulos da sua época: como podeis crer,
Vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. O grande obstáculo para a salvação daqueles homens era o seu orgulho, sua vaidade, seu amor próprio, por assim dizer. Viviam do elogio um do outro. Queriam, de alguma maneira, que a religião estivesse ligada com essa honra mundana, com os elogios de homens. E essa foi a sua ruína. Também no Evangelho de João, em João 12, 42 e 43, nos fala de alguns religiosos que até creram em Jesus, mas por causa do seu amor à glória dos homens, não confessaram isso. O que o texto nos diz é o seguinte: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Algumas das autoridades acreditaram em Jesus, mas não ousaram confessá-lo. Não queriam ser expulsos da sinagoga porque estavam mais preocupados com o louvor dos homens do que com o louvor de Deus. Que tragédia! É triste quando nós olhamos para a glória do homem dessa maneira. Vamos voltar para a lição inicial do provérbio que nós lemos. Não há glória em alguém buscar a sua própria glória. A verdadeira honra do Senhor vem para os humildes de espírito. Lembre-se do que Jesus ensinou. Mateus 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.